Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, nós vamos, essa semana, tá na terceira semana da PET volume 4. Então, essa terceira semana, ela vem com o tema Formação da Civilização Grega e seus períodos. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer agora é pegar o material de vocês aí, ó, caderno, apostila, fazer o cabeçalho. PET, volume 4, terceira semana, tema: Formação da civilização grega e seus períodos. Então, aí a gente vai ter, né, lá na Grécia Antiga, a Grécia Antiga era dividida em 5 períodos, né, distintos. Período pré-homérico, que vai de 2800 a 1100 a.C., com o povoamento da Grécia. Período homérico, que vai de 1100 a 800 a.C., é marcado por dois poemas, a Ilíada e a Odisseia. Terceiro período é o arcaico, que vai de 800 a 500 a.C., a formação das polis, ou seja, cidades-estado. Período clássico, de 500 a 300 a.C., é o auge das polis, é o auge da cidade-estado. Período helenístico, que vai de 336 a 146 a.C., é a decadência das polis e o domínio macedônico. Então, aí vai trazer um texto para vocês falando sobre a Grécia Antiga, a civilização das ideias. É um texto extenso, vocês vão fazer a leitura desse texto, ok? Nesse texto tem as respostas para as atividades que vocês vão ter que fazer. Eu não vou fazer a leitura porque é um texto muito extenso e o vídeo vai ficar muito cansativo, muito grande, né? Então, vamos direto para as atividades. Após a leitura do texto, que tem aí no material de vocês, vamos ver aí um momento de curiosidade. A palavra política tem origem nas relações públicas entre os cidadãos das polis. Portanto, sempre que um grego debatia ideias de interesse comunitário em espaços públicos, ele estava fazendo política. Então, a palavra política é de origem grega, né? E até hoje a gente utiliza ela, né? Agora mesmo, nós estamos em um período eleitoral, aonde as pessoas que se habilitam a fazer parte do legislativo e do executivo vão lançar as suas ideias para a comunidade nossa, né? Para que a gente possa analisar e escolher aquele que melhor estiver preparado. Então, política é isso, né? É o debate de ideias de interesse comunitário em espaços públicos. Para você lembrar, o período pré-homérico é marcado pelos grandes centros urbanos e atividades comerciais, como a ilha de Creta. Genos eram propriedades de terra onde viviam membros de uma mesma família no período homérico. Demos eram originados a partir da união de vários genos, deixados de lado a caráter da família da propriedade das terras. Alexandre o Grande foi o responsável pela difusão da cultura helenística ao levar os costumes gregos para as terras que conquistava,
como o Império Macedônico. Então, aí tem a curiosidade para lembrar, né, que são coisas para acrescentar o conhecimento de vocês. Agora vamos para as atividades. Pesquise no seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos. Democracia. Uma democracia direta é qualquer forma de organização na qual todos os cidadãos podem participar diretamente no processo de tomada de decisões. Exemplo, o exemplo mais marcante das primeiras democracias diretas é a de Atenas e de outras cidades gregas, nas quais os povos se reuniam na praça e ali tomavam decisões políticas. Então, hoje a gente vive, né, em uma sociedade que a gente pratica, né, uma sociedade democrática, que a gente herdou lá da Grécia, né, que é o quê? É o direito, né, de tomar decisões, né, desde que essas não afetem a vida de outras pessoas. A política, né, aí a letra B, já expliquei para vocês, que é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos, através da sua opinião e do seu voto. A palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade, né? Então, eu já expliquei para vocês, né, que é o que a gente está vivendo, né? O momento que a gente está vivendo agora é um momento político, né, onde a gente vai escolher os nossos representantes da cidade de Cássia, do Legislativo e do Executivo. Então, à medida que as pessoas expõem as suas ideias, né, contradiz as ideias do candidato ou aprova, ele está fazendo o quê? Política. Letra C. Aristocracia. Foi uma forma de governo praticada por pessoas que se destacavam na sociedade e foi praticado na Grécia Antiga. Na era moderna, significa um grupo de pessoas que sustentava o poder do monarca, ocupando de cargos na administração do governo. Então, quem que é a aristocracia? É o mais alto grau, né, dentro de uma sociedade. São pessoas que se destacam na sociedade. Então, eles fazem parte da aristocracia. A outra palavrinha que pediu para vocês conceituarem é a palavra diáspora. A palavra diáspora é comumente usada para definir movimentos de dispersão, seja obrigatório ou livre e espontânea vontade, de um grande conjunto de pessoas que saíram de um específico determinado local que viviam para vários locais diferentes, tendo sua quantidade total de pessoas separada em menores partes. Então, isso aconteceu lá no Egito Antigo, né? Houve a diáspora, né? Que foi a dispersão dos povos que moravam em determinada região para o resto da Europa. Então, as pessoas perderam as suas terras. Só citando como exemplo para vocês entenderem. Suponhamos que a cidade de Cássia, né, com todos os seus habitantes, sejam obrigados a deixar a cidade. Então, essas pessoas que vão sair de Cássia, elas vão para lugares diferentes, elas vão sair em grupos diferentes, né? Suponhamos que uns vão para Capitinga, outros vão para Passo para morar, né? Outros vão para Franca, eles vão perder a sua pátria, o seu lugar de origem. Então é isso que é a diáspora, né? É um movimento, a saída em massa de pessoas do seu local de origem, de forma obrigatória, às vezes de forma espontânea, para outros locais. A questão de número 2. Explica a diferença entre gênus
e os demos na sociedade grega durante o período homérico. Então, aí eu coloquei, né, os gêmeos convívio de membros de uma mesma família em uma propriedade de terra, onde todos trabalhariam e colheriam os frutos de seu trabalho. Voltados essencialmente para atividades pastoris. Essas propriedades familiares foram chamadas de gêmeos. Já os demos foi a união das cidades-estados, né? Vamos ver lá em cima, porque eu esqueci de colocar aqui o que era o demos. Então, vocês vão completar a pergunta, a resposta, aliás, com o que está escrito lá no texto. Deixa eu encontrar aqui. Não está. Ó. Demos, onde as terras passaram a pertencer a uma elite privilegiada, excluindo a grande maioria dos habitantes sem posse. Então, essa é a diferença, né? Antes eles viviam em uma determinada comunidade de forma coletiva. No demos, eles foram... essas propriedades passaram a pertencer a uma única pessoa, né? Então, resposta de demos, que eu esqueci de colocar lá na atividade, tá? Vocês completam, que aí tem só os gêmeos, vocês completam embaixo com o demos, com aquela parte do texto. Número 3 vem outro texto, né? Também não vou fazer a leitura, vocês vão ler com bastante atenção no material de vocês. E aí vem a primeira pergunta. A versão da história antiga, criada pelos europeus, representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Justifique. É certo dizer que não. Simplesmente, pois os europeus tinham uma expectativa diferente da história antiga e mais, não representa bem a real história, visto que os europeus desvalorizaram os brasileiros. É uma tentativa de ser a história do mundo, porém representa a história da Europa, desconsiderando outras partes do mundo. O Brasil, por exemplo, entra nessa história apenas depois do seu descobrimento. Descobrimento aí está entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, foi uma tomada de posse. Não houve descobrimento do Brasil, pois aqui já moravam, né, os primeiros habitantes. Então, resumindo essa resposta, né? Não, porque eles simplesmente consideravam naquela época a história da Europa. Eles desvalorizavam a partir do século XV, que, né, eles conquistaram o continente americano e, mais precisamente, o Brasil. Eles não valorizavam a nossa história, né? Letra B. O que era considerado clássico antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Justifique. Não, pois o conceito de clássico foi criado na Europa e leva em consideração a história eurocêntrica. Era considerado valor renascentistas, ideias e visão de mundo, valorização da estética artística da antiguidade. Os renascentistas defendiam a ideia de que a explicação científica para a maioria das coisas. Então, não, né? Por quê? Porque era uma história eurocêntrica, era uma história que valorizava
Só o continente europeu não valorizava os outros continentes, né? Então, a resposta é não, pois o conceito clássico foi criado na Europa, né? Essa resposta que vocês estão vendo aí. Bem, então assim a gente termina a nossa terceira semana da PET 4. Vou pedir, por favor, para os alunos que ainda não enviaram as PETs anteriores, a PET 1, PET 2, PET 3, enviar pelo e-mail. Vocês têm que ter essas PETs, né? Porque elas é a frequência de vocês e a carga horária do ano letivo. Sem elas, não tem como vocês irem para o ano seguinte. Então, eu aguardo, né, o envio dessas PETs que não foram ainda enviadas. No mais, tenham um bom trabalho, né?